Seja muito bem-vindo ao Papo de Cria, este novo projeto aqui da TV Cria que Pode. Como vocês sabem, desde que a Dan deixou este plano, nós ficamos um tempo parados, precisamos realmente reestruturar os processos. E a TV Cria que Pode agora está com uma nova cara, com uma nova roupagem. E o Cria que Pode, enquanto talk show, enquanto um programa, ele deixa de existir e dá lugar com o seu nome à TV Cria que Pode, a primeira TV na internet do Nordeste. Então é um grande prazer receber você aqui. E a gente já começa esse papo de cria com um convidado que tem dado o que falar. Mas calma que a gente não vai falar só sobre a manchete. A gente vai falar principalmente sobre quem está por trás dela. Pois é. E olha só, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já encaminha esse vídeo no grupo da família, porque esse papo vai ser inspirador. Afinal, a gente vai ir para além das manchetes, como a Rai disse, e vamos conhecer de perto Marcos Levi, este grande nome que todo mundo ouviu falar. Se você não ouviu falar, você está numa caverna nos últimos tempos, porque saiu em todos os veículos de notícia da cidade, mas em todos os veículos saiu. Jovem feirense é aprovado em 3 universidades norte-americanas para estudar cinema. A gente quer ir um pouco mais além disso. Quem é esse jovem feirense? Quem é esse garoto? Além de meu xará, né? Quem é Marcos Levi? Marcos, começa contando pra gente um pouquinho sobre você. Assim, eu sempre fui uma criança que eu era um tanto quanto relaxado, assim dizer. Eu não tinha muita ambição de, poxa, quando crescer eu quero ser isso. Era típica criança de que, por um momento eu queria ser advogado, depois queria ser polícia federal, depois queria ser jogador. Então eu era bem em aberto, assim, sabe? Não tinha muito o que tinha de rumo. Até Só porque que raramente a gente pensa, enquanto criança, eu acho que eu quero ser diretor de cinema. Então, é algo que não é do nada. Tipo, mãe, quero virar diretor. Tipo assim, eu comecei, quando criança ainda, lá pra 2015, 2016, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu comecei a escrever, né? Eu comecei a escrever, tipo, algumas histórias, tinha uns jogos que eu jogava com meus amigos, e aí eu pegava os personagens que tinham e, tipo, escrevia as histórias deles, assim, e aí eu começava, vendia, tipo, de R$1, 50 centavos, R$2, com meus amigos na época, sabe? Então, aí disso que eu comecei a realmente, tipo, escrever, ter esse lado artístico e criativo. Foi mais ou menos daí. Sim. Aí que quando eu fui crescendo, aí já, tipo, lá pra 2020, 2021, eu ainda não tinha esse negócio de quero entrar na área da arte. Aí que eu decidi por um momento ser modelo, porque eu tinha uma prima minha que era modelo. E aí eu lembro que eu parei. Vou tentar ser modelo. Falei pro papai, vou tentar ser modelo, sabe, assim, do nada. E aí disso que tentei, não passei. Só que aí disso que eu não passei, eu falei pro meu pai, acho que se eu não for modelo, acho que eu vou realmente tentar trabalhar na área de escrita. Só que passou e eu não tentei nada. Tipo, eu não escrevi nada depois. Só que aí sim que eu fui mudando bastante em 2022. Em 2022 eu tinha 14 anos. E no final do ano eu decidi que eu queria começar a editar. Editar pro YouTube assim, então eu entrei num curso de edição para aprender a edição, editar normal por YouTube, sabe? Não tinha nenhuma grande expectativa de entrar na área do cinema. Só que aí teve um dia que disse que eu tava estudando e eu parei e pensei, poxa, qual deve ser o auge da edição, assim, sabe? Tipo, qual deve ser o maior pico, assim, da edição? Aí eu lembrei do cinema. Eu não ia tanto ao cinema, assim, quando eu era criança. Meu pai assistia muitos filmes, mas, tipo assim, eu não assistia tanto, assim. Só que eu já tinha esse lado artístico, assim, sabe? Teve um momento da minha vida que eu até queria ser ator, mas nunca tinha entrado em aula de teatro nenhuma. Então eu deixei de lado. E aí que eu pensei, cara, cinema talvez realmente seja a área que eu quero. E aí que eu comecei a ter bastante ambição de realmente pegar pra estudar as coisas que eu queria, de querer realmente descobrir quem eu era. Que é aí que eu comecei a estudar realmente cinema lá no início de 2023. Comecei a estudar teoria da montagem, comecei a estudar tudo sobre a parte da teoria, a prática, entre alguns cursos de edição, aprendi Por conta própria. tudo por conta própria, tudo estudando online, assim. Aí eu peguei, tipo assim, eu parei pra pensar, poxa, vou querer estudar cinema. Onde que eu vou querer estudar cinema? Aí que eu parei e pensei, Estados Unidos. Poxa, eu vou Estados Unidos, né? Já que é pra fazer. Então, bora pra lá, né? Não sabia nada de inglês. Nada, nada, nada. Gente, isso com que idade? Com 14, 15 anos. 14, 15 anos. 2013 eu E tinha 15 parece anos. que tu nunca teve aquele momento em que você
se vê em dúvida sobre qual área você quer seguir profissionalmente. Então, tu não tinha outras profissões que competiam com essa tua vontade É. de ser cineasta. Não- Tu só soube e já foi atrás disso Foi. com toda a ambição do mundo. E cresceu dessa parte da montagem. Só que eu não descartava também a parte da escrita. Tipo, poxa, talvez escrever um roteiro. Só que eu nunca... Eu pensei, será que escrever realmente? Porque eu também tentava me livrar dessa responsabilidade de, poxa, eu vou escrever um roteiro, assim. Eu gostava da parte da montagem também, porque eu conto uma história querendo ou não com a montagem. Tem um filme, por exemplo, um filme no início, no roteiro ele é uma coisa, na montagem ele pode virar totalmente outra coisa. Tipo assim, a montagem também, eu peguei esse apego por causa disso. E aí eu fui estudando montagem, nunca cheguei a entrar na parte do cinema de botar a mão na massa, porque eu acreditava, tipo assim... E aí eu pensava, tipo assim, poxa, se eu sou bom, a oportunidade vai chegar na porta. E eu ia estudando, eu continuava estudando a teoria, comprava bastante livro de teoria de montagem e ia estudando. Só que aí teve um dia, que é muito importante pra mim, esse dia que foi 22 de janeiro de 2025, quando, tipo, até 2025 eu tinha que eu queria estudar para os Estados Unidos. Eu queria estudar cinema nos Estados Unidos. Só que eu nunca tinha parado pra realmente, pô, vou produzir um curta, vou fazer alguma coisa do tipo, vou trabalhar com cinema agora. Nunca tinha parado pra fazer nada, assim, sabe? E aí, dia 22 de janeiro, né, eu tava sozinho em casa, meus pais tinham saído, minha irmã tinha saído. E aí eu tinha terminado de estudar, né, para o inglês, que eu tinha que fazer a prova de proficiência de inglês pra faculdade. E aí eu parei de estudar, tava cansado, muito cansado, né? E aí eu fui pra sala, tava tudo escuro assim, e eu abri o YouTube e, pô, vou assistir qualquer coisa assim, velho, pra ver. Eu lembro que apareceu um vídeo que era tipo os takes mais bonitos da história do cinema. Era só um vídeo passando várias cenas de vários filmes e tocando uma música de fundo. E eu lembro que eu parei, velho, e eu olhei isso assim, tipo, tudo escuro assim, tava tudo escuro. Era realmente como se fosse um cinema ali pra mim. Sim. E eu parei, olhei isso, terminou o vídeo e eu fiquei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso só esperar a oportunidade para chegar em mim. E há uns dias atrás, eu tinha falado com meu amigo de infância, né? Tipo, poxa, eu tinha umas ideias de roteiro, mas eu tinha chegado a começar a escrever um livro. Mas não era um roteiro em si. E aí disso, eu parei, eu tinha umas ideias guardadas, né? E aí disso que eu peguei e falei, cara, eu vou começar a escrever. Vou escrever meu primeiro roteiro. Nunca tinha escrito nada assim, tipo, realmente profissional de roteiro. E vou escrever, pra ver no que dá. E foi daí que minha vida mudou completamente, sabe? Que eu escrevi esse meu primeiro roteiro, O Quanto Custa Sonhar, que depois que eu escrevi que minha vida mudou totalmente. Conheci muita gente da área do cinema aqui de Feira, conheci muita gente, trabalhei muita gente agora, né? Então, foi isso, minha vida mudou completamente desde 2023 que eu comecei a estudar o cinema, estudar a edição, para aí fui pro cinema, para depois do cinema pegar e realmente escrever algo e estudar a fundo. E foi aí que uma ambição realmente foi crescendo bastante em mim. Uma ambição, mas também a cobrança que eu tinha de ter comigo mesmo, tipo, poxa, se eu quero estudar fora, eu tenho que ter o compromisso de estudar, tenho que aprender inglês, tenho que ter o compromisso de estudar inglês tal dia até tal dia. Quero estudar nos Estados Unidos, o que cada faculdade pede? Então, tal faculdade pede isso. Aí eu anotava lá, essa faculdade pede essa coisa, essa outra faculdade pede outra coisa. Tudo isso enquanto estudava também na escola, estudava pro inglês. Então era uma cobrança que tinha que ter comigo. Então, foi algo que foi se construindo com o tempo, não era algo que eu tinha desde criança. Tipo, eu era criança estressada quando pequeno, me estressava fácil, né? Mas fiz karatê depois, então fiquei muito mais tranquilo depois do karatê. Então, não era algo tipo assim, poxa, quando criança eu era criança ambiciosa, ou era uma criança muito metódica, tipo, vou fazer tal coisa até tal coisa. Não, minha vida realmente mudou bastante depois de 2022, 2023. Que eu peguei, eu me encontrei, ok, quero fazer cinema, vou fazer cinema, quero estudar nos Estados Unidos, ok, pra isso eu tenho que fazer o quê? Então, foi isso mais ou menos, sabe? Temos aí um Levi pós-pandemia. Exato, pós-pandemia. Então, esse teu interesse meio que foi motivado pelo interesse que você já tinha na escrita desde criança. Sim. Então, a escrita meio que abriu as portas para o interesse que veio depois no cinema. É, mais ou menos isso, porque é isso, eu não comecei estudando o cinema pelo roteiro. Tipo, comecei estudando pela edição, né? Porque eu queria editar pro YouTube. E aí eu parei pra pensar, pô, já tô aqui porque eu estudo a montagem. E aí que eu fui entrando no cinema. Essa questão, eu tinha o interesse em estudar o roteiro, só que eu nunca tinha parado e tirado um pouco do tempo para estudar pro roteiro. Porque é isso, depois de eu ter decidido estudar pro exterior, eu também tive que focar muito nisso, né? Tipo, focar no inglês e focar na aplicação pro exterior. Então, disso eu também tive que parar um pouco de estudar bastante o cinema também pra focar nessas partes, né?
Então acabou que eu não tive esse tempo de parar pra fazer um curso de roteiro. Que nem, tipo, eu não cheguei a fazer um curso de edição, mas eu parei pra pegar um curso qual o software usado nos Estados Unidos, mais usado, o Media Composer. Aí eu tive que ir peguei um curso pra aprender ele. Só que, tipo assim, eu nunca tinha feito nenhum curso de roteiro. E nem, tipo, ver vídeo no YouTube, tipo, como escrever um bom roteiro. Nem isso, sabe? O primeiro roteiro que eu escrevi foi puramente no que eu sentia no momento. Tu foi pelo coração. Foi pelo coração. Então, tipo assim, foi algo que... A escrita foi algo que eu tinha, tipo, quando criança, assim, que eu peguei o que eu sabia. Eu, obviamente, tipo, pra entender como um roteiro funciona, eu tive que pegar algum filme, assim, pra ver, tipo, eu lembro que o Coringa mesmo, o primeiro Coringa, eu lembro que eu peguei ele pra assistir o primeiro filme e no nada eu deixei o roteiro dele. E aí, tipo, eu fui assistindo um e vendo o roteiro. Só que é aí que entra também a questão da montagem. Porque, tipo assim, a primeira cena do roteiro de Coringa não é nem a primeira cena. A primeira cena do roteiro de Coringa é uma cena que só aparece no meio. E eu fiquei, interessante. Então foi tipo assim, foi puramente, o primeiro roteiro que eu escrevi foi puramente do que eu senti no momento, do que foi. Acho que eu, tipo, de tempo de escrita mesmo, acho que eu escrevi, tipo, por uma semana. Tipo, obviamente ele demorou, acho que foi um mês pra ficar pronto, mas, tipo assim, que eu parei pra escrever foi, tipo, uma semana, uns 7 dias que eu escrevi ele. Isso porque as ideias já existiam antes. As ideias já existiam antes. Eu peguei um pouco de mim, desse roteiro, mas tanto que desde que eu escrevi esse meu último roteiro, eu não parei pra escrever um outro. O último roteiro que eu escrevi foi em 2025, mas eu já tenho uma outra ideia de roteiro. Eu tenho um caderninho meu. Não que tenha tido muito tempo, né? Então... 2025 foi ano passado. Então, tipo assim, eu tenho um caderninho, quem já trabalhou comigo sabe que, tipo, toda vez que eu tava em set de gravação, eu tava, tipo, um caderninho meu, que eu tenho 4 caderninhos desses, que eu já anotei um inteiro, 3 inteiros, na verdade. Então, tipo assim, eu sempre anoto minhas ideias nele. E aí disso, eu tenho uma ideia que eu tenho guardado há um tempinho já, que, tipo, conforme eu vou vivendo, tipo, vou seguindo meus dias, tem hora que uma coisa que eu vivo assim, poxa, cabe aqui nesse roteiro, sabe? Eu não parei pra escrever ele ainda porque, primeiro, eu acho que eu vou deixar um pouco até pra, tipo, eu indo pro exterior ou até depois desse período. Mas, tipo, já é uma ideia que eu tenho guardado há bastante tempo e eu não quero nem que seja algo como se fosse um curto. Eu quero que seja realmente um longa. Então, tipo assim, é uma ideia que eu já tenho guardado há bastante tempo. É uma ideia um tanto quanto complexa, também de até se desenvolver, né? Como se fosse só o meu primeiro roteiro, que também já era algo complexo, que era um plano sequência, né? Que era a ideia de plano sequência. Então, é algo que eu também não gosto, é tipo de repetição. Tipo, eu acho que desde essa ambição que eu tanto falo de mim, é algo, tipo assim, eu quero fazer algo novo também, sabe? Eu não quero ficar, tipo, eu quero repetir uma ideia que eu já fiz ou coisa do tipo. Então é por isso que eu também acho que eu também estou demorando um pouco desse tempo de escrever, porque eu estou desenvolvendo essa ideia, já tenho, tipo, acho que de fevereiro desse ano. E é uma ideia que, tipo, eu tenho anotando cada, tipo, passa 3 semanas, passei um dia assim, assisti um negócio, pá. E caraca, isso daqui talvez encaixe nisso daqui. E aí eu escrevo. Aí depois passa, tipo, semana passada mesmo, eu tinha acabado de assistir um anime, que os animes também fizeram muito parte da minha vida, né? E eu parei e assisti assim, caraca, isso daqui talvez encaixe nesse roteiro que eu tô fazendo. Tipo assim, é completamente as vivências. Os animes são um grande exemplo de Né? Tipo, eu assistia bastante anime quando criança, sabe? Sim, então, tipo assim, quando eu era criança, eu assistia bastante desenho, mas minha mãe não gostava muito dos animes. Até de alguns desenhos minha mãe também não gostava muito. Mas, beijo, mãe. Mas, minha mãe não gostava, tipo, de alguns desenhos, até alguns animes que eu assistia. Mas, tipo assim, eu também não assisti muitos animes na minha vida, mas é algo que muitos fizeram muito parte até do meu processo de criação. Qual é, assim, que você mais lembra? De anime, assim, que tem um anime... que mais fez parte da sua história e você tipo, lembra, assim, mais fácil? Com certeza, o anime que mais fez parte da minha vida foi Attack on Titan. Foi, tipo assim, foi o que mais fez parte da minha vida, porque eu comecei a acompanhar em 2017 e eu tinha o quê? 9 anos. 9 anos. 2017, eu tinha 9 anos. Eu sei que você, do outro lado, também se sentiu velho. Então, eu acompanhei com 9 anos e acompanhei até 2021. Eu conheci muita gente. Eu participava bastante de, tipo, algum nerd se falar, mas eu participava muito de RPG de escrita. Gente, é bem nerd. Então, é muito nerd. Eu nunca tinha escutado falar nesse termo RPG de escrita antes. Traduza. Tipo, nunca ouviu falar em RPG de escrita. Tipo assim, não tem RPG de texto, basicamente. Não tem, tipo assim, RPG de mesa, Sim. normal. Só que em vez de ser de voz falada, é como se fosse, tipo, escrevendo. Então, tipo assim, a questão de escrita também minha melhorou muito disso. Amigos pra
jogar essas coisas. Eu tenho, tipo assim, muitos eram online. E a gente tem contato, tipo assim, a gente tem contato até hoje. Por isso Todo eles mundo. decidiram sair do país, né? Porque eles não eram daqui. Não, todo mundo é daqui. Todo mundo é de. Gente. Então, tipo assim, não de Feira da Bahia, mas Sim, são sim. muitos de. Todo mundo são do Brasil. Então, tipo assim, a gente era muito novo na época. Eu tinha 9 anos, tipo, a gente tinha um negocinho, a gente se conheceu, pá. E a gente meio que. O anime, se o Attack on Titan, ele terminou em 2021. Foi o anime que eu mais acompanhei assim de perto. Então, tipo assim, terminou em 2021, todo mundo tinha o quê? 9? Eu tinha 9, 12, 13 anos. Hoje a gente até hoje tem contato. E é muito engraçado como cada um se mudou, né? Porque, tipo assim, eu tinha 13 anos na época, hoje eu tenho 18. E, tipo assim, tinha gente na época que tinha 14, hoje tem 19, 21. Então, tipo assim, a gente ainda tem esse contato. Então, tipo assim, minha escrita também, a questão da criatividade, veio muito dessa questão de, poxa, escrever quando eu era criança, quando criança não, mas tipo, até eu adolescente, assim, eu participava desses negócios e eu escrevia. Tipo, tinha um personagem assim e tal. Escrevia sobre esse personagem, não sei o quê. Então, essa criatividade um pouco que tu exótica, se pode dizer, veio dessa parte assim também. Quando era, e principalmente na pandemia. A pandemia também, isso daí foi muito mais, apareceu muito mais ainda do que nos outros períodos, porque a pandemia a gente foi em casa, né? Então, o que eu tinha muito era, tipo, jogava e participava desses negócios, assim, sabe? Então, foi mais ou menos daí também que a escrita também era algo muito presente na minha vida, de também de usar a criatividade, sabe? Fantástico. Aqui nos bastidores você comentou que é de abril. Então você é um ariano. Sim. Por isso, essa grande ousadia de fazer as coisas. Porque é muito ousado uma criança de 14 anos. Não, vou pra fora do país. Eu quero Exatamente. isso, eu vou fazer acontecer. E falando sobre isso, ele disse que quando era criança não era uma criança muito ambiciosa, que se tornou ambicioso a partir Ele do era momento. relaxado. Exatamente. Era uma criança relaxada e se torna ambicioso quando se torna um adolescente. Eu queria saber como foi para você esse processo de dedicação quando você entendeu que você queria ir pro exterior cursar cinema. Cara, foi algo que, tipo assim, eu cheguei a me cobrar muito. Depois que eu entendi que eu queria fazer cinema, eu, tipo assim, essa questão dessa ousadia, né, que se fala. Tipo assim, poxa, eu quero ser um dos melhores, eu quero estar no topo, assim, sabe? Eu quero fazer e... É que nem eu tava falando com uma amiga minha. Poxa, eu tô estudando cinema e eu quero ser... Eu acompanho muito esporte, né? Tipo, futebol, Fórmula 1, basquete. Tipo assim, eu falo, tipo... Pô, eu quero ser pro cinema, assim, brasileiro, a mesma coisa que Pelé foi pro futebol. Tipo, Uau. o que Senna foi pra Fórmula 1. É algo... Uau! Ela fala meio... Botar a corda no meu pescoço aqui pra tá falando um negócio desse. Gente! Mas, tipo assim... Olha, menino, quando você ganhar o Oscar, eu vou pegar Ele esse vai lembrar da corte do Quem é que pode e vou colocar. E, tipo assim, é algo que eu também... É por isso que eu falo dessa ambição, que é algo que realmente foi... Eu fui me identificando muito. E também ter essa disciplina de estudo e também pra saber cada coisa, né? Então, tipo assim... Pra eu estudar nos Estados Unidos, eu era só. Assim, no caso, tipo assim... A única pessoa que eu tive contato que tinha ido pro exterior foi meu primo, que tinha ido lá pra jogar bola. Foi o único contato que eu tinha, assim. Então, tipo assim, poxa, eu estava sozinho, não tinha consultoria online, nenhuma consultoria online. Foi eu sozinho, tipo, como é que eu vou pra lá? Primeiro, inglês. Inglês que eu tinha zero contato na infância. Tipo, videogame que eu falei que eu jogava muito. Sempre esse desafio, né? Se eu jogar, um jogo que eu jogava quando era criança era inglês, eu nem jogava. Eu simplesmente não jogava o jogo. Então, tipo assim, meus pais também não tinham contato com inglês. Então acaba que, por eu não ter esse contato, quando eu decidi ir para os Estados Unidos, meu contato era nulo, 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 nulo. Eu só sabia falar bom dia e boa noite. Nem boa tarde eu sabia como era inglês. E, tipo, era realmente, meu inglês era muito ruim. Então, aí que eu parei pra pensar, poxa, beleza, eu quero fazer faculdade no exterior. Minha faculdade é quando eu terminar o terceiro ano. Eu estou no primeiro ano do ensino médio agora. Como é que eu vou estudar um inglês bom até ir pra lá? E eu conhecia gente que, tipo, fazia cursinho assim de inglês, não sei quantos anos, e não tinha esse inglês todo assim. E caraca, e agora? Você terminou o terceiro ano passado? Ano passado, final do ano passado. E aí eu fiquei, caraca, como é que eu vou melhorar meu inglês nesse nível? E eu falei com meu pai, em vez de fazer um curso de inglês presencial, eu vou fazer um curso online. Porque primeiro, é mais barato, e segundo, que o curso presencial, geralmente, eles são aulas marcadas, né? Tipo assim, ó, você vai ter aula com seu professor, terça-feira, quinta-feira, das 5 às 6, uma coisa do tipo. O online não. O online, tipo, eu tinha uma plataforma e eu podia estudar a hora que eu quisesse. Então, com isso, com essas aulas online, eu podia estudar, tipo, de segunda a sexta, das 2 às 6 horas da tarde. E eu Só estudava. que exigia muita disciplina, E é. não um jovem relaxado. E é esse detalhe, porque, tipo assim, foi a primeira vez que eu realmente peguei pra parar, tipo, vou estudar online, sabe? Porque, tipo, eu não tinha esse negócio de estudar, eu vou estudar toda vez de tarde. Na escola, era, tipo, eu sempre tirei nota boa na escola, por mais que
na aula eu sempre fosse um tanto quanto bagunceiro, mas tipo, eu sempre tirei nota boa. Porque eu parava pra estudar tipo um dia antes. Eu estudava um dia antes da prova e sempre ia realmente muito bem, tirava Você nota. era do time dos inteligentes, não dos esforçados. Era isso. Então, tipo assim, eu realmente pra pegar pra estudar alguma coisa foi tipo a primeira vez eu também tinha esse medo. Tanto que meu pai até falou, e tu vai realmente estudar mesmo? Minha mãe também falou, tu vai estudar mesmo? Eu não. Você compartilhou esse sonho com as pessoas. Eu falava com meu pai e minha mãe tranquilamente. Meu pai sempre foi bem de junto, minha mãe era um pouquinho, na época, era meio... Ok, se você quer, você que sabe. Então, tipo assim, só que aí eu tive de começar. Eu consegui um curso online de inglês. Você sempre sentiu que seu pai acreditou em você. Sempre. Nunca tive de reclamar isso nem nada, nem do meu pai nem da minha mãe, que sempre estiveram do meu lado mesmo, sabe? Então, aí quando eu tive de pegar realmente o curso de inglês para estudar de segunda a sexta, aí foi que realmente começou um processo de disciplina em mim. Aí eu comprei aqueles negócio semanal assim, você coloca na parede, tipo, pra você fazer, ó. Aí eu colocava lá, de manhã tô na escola. Assim que chegava, das 2 às 6, estudava para inglês. Aí pra faculdade, que tipo, cada universidade pede o seu processo de aplicação, né? Sim. Aí, tipo assim, das 7 às 8 vou fazer tal coisa de tal faculdade. Aí no dia seguinte, na terça, de manhã na escola, 2 às 6 vou estar estudando inglês. Das 7 às 8 vou estar vendo o processo de aplicação dessa faculdade. Então, tipo assim, foi isso por um bom tempo, de 2023 até 2024. A maior parte foi eu estudando inglês. A maior parte estudando inglês porque eu realmente não tinha contato nenhum. Então, foi isso. A maior dificuldade que eu tive nesse processo mesmo foi muito do inglês, porque o inglês puxava muito o meu tempo, sabe? Então, aí quando chegou 2025... Você tinha um ano e meio pra aprender uma nova língua. Eu tinha tipo 1 ano e meio, 2 anos pra realmente aprender. Pra ficar proficiente. Proficiente. Em uma nova língua, Exato. não é nem só aprender. E ainda tinha que fazer uma prova de proficiência de inglês. Sim. Pra faculdade que elas pedem uma nota. E aí sim que 2025, tipo, esse curso que eu fazia, ele tinha tipo 3 módulos. Até hoje eu não terminei o terceiro, eu não fiz o terceiro. Eu só fiz os 2 e depois, tipo, eu peguei pra estudar pra prova de proficiência de inglês. Que aí, tipo, ok, vou pegar essa prova aqui. Aí eu vou estudar ela e vou estudar como funciona cada coisa, porque ela é de tempo, tipo, ela dura tal tempo, cada questão dura tal tempo. Aí sim, em 2025 eu peguei inteiramente pra estudar isso, entendeu? Então, tipo assim, 2025 foi um ano tanto quanto de exótico pra mim, porque eu tava na escola. Aí, tipo assim, eu falei com meu pai que eu não queria fazer Enem. Mas eu falei, vou estudar pro Enem, por um plano B. Mas vou estudar. Tipo assim, eu acabei de estudar só, tipo, 2 semanas antes pro Enem, estudei. Foi isso, eu estudei 2 semanas antes. Então, tipo assim, tipo, 2025, eu acabei faltando muito na escola. Porque disso que eu faltava muito, acaba porque eu ficava estudando. Poxa, eu estudava toda vez que eu chegava de tarde, assim, dependendo. Em vez de estudar 2 horas, eu estudava até 1 hora, sabe, pra essa prova. Porque eu tinha um processo todo lá, a prova ela dura 1 hora. Cada etapa da prova pede tal coisa, o speaking, o falado. Aí tem tal quantidade de questão pra isso. Aí tem o reading, que é a leitura. Aí pede tal coisa. Então, tipo assim, das 2 às 3, eu estudava tal parte da prova. Das 3 às 4, eu estudava tal coisa. Das 4h30 até as 5h30, eu estudava tal coisa. Você Então, tipo assim, estabeleceu o seu próprio método. então eu tive de estabelecer meu próprio método pra isso, sabe? Então foi um processo que, tipo, poxa, eu fiquei muito esgotado. Um processo bastante solitário, né? Solitário. Porque é isso. Então, tipo assim, meus pais também ganharam essa confiança porque eles sabiam que eu estudava. Eles nunca tiveram, tipo assim, do ensino médio, eu nunca tive problema mais nenhum de estudar. Sim. Tipo, ok, no Fundamental 2 eu não estudava muito, né? A Mas, chavinha virou ali no... então, tipo A assim, partir do momento que chegou no ensino médio. mas também nunca fiquei de recuperação, graças a Deus. Nunca tive problema nenhum com nota. Mas aí quando eu peguei pra, tipo, pô, eu tenho que estudar isso aqui. E aí a prova, ela tinha um simulado. Eu podia fazer simulado gratuito. O simulado também demorava 1 hora. Tipo assim, o simulado era algo que, tipo, poxa, depois de ter estudado, tipo, por 4 horas seguidas e eu fosse fazer o simulado, eu ficava cansadíssimo mentalmente. E ainda, tipo assim, e aí 2005 já era realmente um ano que eu tinha de aplicar pra faculdade. E aí, sim, tipo assim, eu tinha que escolher cada faculdade que eu tinha de escolher. Eu tinha que pegar, tipo, essa faculdade que vai pedir isso daqui. Eu tenho que escrever uma redação, aí tenho que mandar, tipo, um roteiro pra eles. Aí essa outra faculdade pede outra redação. É assim, nesse processo todo, eu escrevi umas 8 redações pra faculdade no geral. 8, 9. Quantas faculdades você sabe? No início eu tinha colocado 9 faculdades, aí depois caiu pra 8. Aí depois, no final, eu só apliquei realmente pra 6. Aí eu passei pra 3 e as outras 6 eu não passei. Então tá com um aproveitamento bonzinho aí. As traduções que você fazia, você não podia aplicar nas outras universidades. Você sempre tinha que fazer uma produção diferente para cada universidade, porque eram pedidos específicos de cada uma, né? Sim. Como se fossem editais, né? Sim, tipo assim, tinha uma lá que falava assim, escreva uma redação sobre que tipo de cinema você quer fazer. Aí depois o outro perguntava assim, fale tipo seu filme favorito.
Aí tinha outra que falava assim, me fale por que você seria boa nessa universidade aqui, por que você contribuiria? Então, tipo assim, e isso porque, tipo assim, tinha faculdade que pedia 3 redações. Tipo assim, era realmente bastante número de coisas que a gente fazia. Aí Esse tinha... processo de aplicação. Então, tipo assim, são bem diferentes. Pelo menos aqui pra estudar cinema aqui no Brasil, é totalmente diferente. Tipo, lá eles têm o SAT, que é a prova, é o Enem gringo deles, né? Então, enquanto nosso Enem aqui, que é tipo, português, história, geografia, vários assuntos, lá o Enem gringo deles é matemática e inglês, só basicamente. Nossa. Só que eu ia estudar pra fazer essa prova. Só que eu descobri que pra cinema eles valorizam muito mais o portfólio. Aí essa questão criativa, que eles pedem tal coisa, você tem que mandar um roteiro de até 2 páginas, você tem que mandar. Então aí sim, e tipo assim, quando você para, enquanto eu ainda tava na escola, não tinha que estudar pra prova, né? Enquanto eu ainda tinha que estudar pra prova de inglês, eu também tinha que ver, tipo, se tá pedindo, essa faculdade tá pedindo um roteiro, tem que escrever um roteiro disso ainda, parar pra estudar pra criar esse roteiro. Depois essa outra também pede essa outra coisa, então, tipo, o processo que acabou sendo tão cansativo que eu acabei pedindo pra entrar na terapia pra minha mãe por 1 ou 2 meses. E, tipo, 1 ou 2 meses na terapia, porque, tipo, tava bem cansado, eu ia da escola pra terapia, que só tinha 1 hora. Aí, tipo, eu tinha que sair um pouco mais cedo da escola pra ir pra lá. Mas, tipo assim, depois já fiquei mais tranquilo, tava tranquilo porque tava realmente muito cansado. Muito, muito, muito cansado, que, tipo assim, eu, nesse processo de estudar fora, e até de eu ser um cara, acabei tendo esse... Ao mesmo tempo que falam que é muito bom, que eu sou, tipo, uma pessoa bem regrada, bem pontual, essas coisas, acabou que eu também vejo como é uma bênção ou uma maldição pra mim. Porque eu acabo me cobrando muito também nesse momento, tipo, se eu tenho que estudar amanhã, porque é isso, eu faço um cronograma semanal toda vez. Aí quarta-feira eu vou ler tal livro, das 2 às 6. Vou ler esse tal livro. Se tipo, não li esse livro, sei lá, teve alguma coisa do tipo, eu já fico tipo, poxa, meio ruim comigo mesmo, sabe? Então era algo que eu me cobrava bastante. Então acabou dando essa dor de cabeça pra mim, sabe? Foi algo que eu também abri mão de muitos momentos. Tipo, obviamente, né? Tipo, tem esse momento de lazer e também não tem. Metade da juventude aí foi de arrasta. Então, tipo, tinha vezes que meus Metade amigos. das experiências de juventude. E meus amigos me chamavam assim, tinha hora que chamavam de madrugada assim, pô Marcos, vamos jogar aqui. Eu falei, pô, mano, você tá me estudar aqui pro negócio, acho que depois eu vou dormir, assistir alguma coisa, não tem como dessa parte, abrir mão de relacionamento também, de ver isso, porque eu ficava muito pirado com essa coisa, tipo, poxa, eu viajando, como é que eu vou sustentar algo assim, sabe? Então eu... Não deixa eu conhecer pessoas importantes. Pegar o green card, né? Vamos. Então, e tipo assim, é isso que eu tava falando também, né? Tipo assim, poxa, eu realmente deixei de aproveitar um pouco minha juventude, assim, sabe? Mas faz parte. É algo que eu acabei escolhendo, querendo ou não. E agora é lidar com isso, né? Tipo, Todo sim exige não. perfeito. E se você está chegando agora, esse é o Papo de Cria, o novo programa da TV Cria que Pode. A cada episódio, sempre às quintas-feiras, às 8 horas, aqui no YouTube, a gente vai receber pessoas com grandes histórias que vão nos render boas conversas. Então já segue a gente e fica ligado para não perder nenhum episódio. Menina, e falando em boa conversa, esse Papo com Marcos está realmente incrível. Marcos, conta pra gente as expectativas, né? Vem aí agora essa nova era, Marcos Levy em Los Angeles, né, em Hollywood. São alguns anos fora, né, do Brasil. Me conta como é que estão os anseios, as expectativas, as preparações para isso, quando você viaja, enfim, conta um pouquinho como é que vai ser esses próximos passos. Olha, a faculdade, ela começa agora em 24 de agosto, né? E ela Nossa, já encerra... é tipo mês mês que vem. E ela encerra 17 de maio de 2031. São 5 anos. Uau! Perceba que é tudo É. milimetricamente calculado, tá? É a Pois é. medicina do cinema. 5 anos estudando cinema. 5 anos. E por eu ser aluno internacional, acaba que eu só posso entrar no país no período de um mês para as aulas começar. Então, como começa 24 de agosto, eu só posso entrar entre 24 de julho e 23 de agosto. É só o período que eu posso entrar assim, sabe? Gente, os Estados Unidos estão com política migratória insuportável. Pois é. E aí, eu tô nesse processo agora do visto. Creio que com fé em Deus até o dia 20 de julho já tô tudo certinho pra
ir pro consulado, tirar entrevista, não sei o que, pra conseguir o visto, sabe? Então, as expectativas, assim, como é até 2031, eu não quero só, tipo, vou estar só estudando, não quero ser só estudante lá. Eu quero chegar lá, tipo, vou precisar trabalhar também, obviamente, mas eu também quero, tipo, até 2031 eu quero achar alguma produtora, algum trabalho assim pra realmente poder entrar lá, sabe? Tipo, na indústria, porque assim, Los Angeles, Você quer já, viver Los eu quero Angeles? viver Los Angeles, sabe? Então, tipo assim, eu escolhi uma faculdade também que, tipo assim, do lado dela, a Cal State, ela fica no centro de Los Angeles. E literalmente do lado dela fica a USC, que é tipo a maior faculdade de cinema dos Estados Unidos e talvez até a do mundo, assim, sabe? Então, tipo assim, eu escolhi ela também por causa disso, porque, tipo assim, tem essa questão de justamente estar tá no cenário de Los Angeles, mas do lado também tem a USC, que, tipo, poxa, uma das maiores, e eu conheço uns brasileiros que estão lá, sabe? Eu cheguei a entrar em contato com uns, então tem essa expectativa de até 2031 já estar trabalhando na indústria, sabe? Nem que seja, tipo, talvez não dirigindo, né? Mas, tipo, talvez escrevendo roteiro assim, vendendo os direitos do roteiro, sabe? Editando também. Então, eu tenho essa expectativa de até 2031, talvez já ter trabalhado pelo menos em uma produção minimamente grande, assim, sabe? Nem que seja, que nem eu tava falando com o Rai aqui, de, levar café pro diretor, sabe? Então, porque é isso, o cinema também é muito networking, né? É você saber conversar, você saber conhecer, saber ouvir. E fazer, pelo menos, criar um filme, né? Porque até 2031 eu vou estar com 23 anos, né? 23 anos mais ou menos. Então, Meu Deus. Tá muito sensível. então, é isso. 23? Vocês vão ter que criar uma categoria no Oscar para Little Eu Directors. Young Directors, jovens diretores. Então, eu quero até lá já ter, sabe, feito algo, ter construído meu nome e também pretendo voltar pro Brasil, sabe? Não quero, além de voltar pro Brasil, também, tipo, quero levar também o pessoal que já trabalhou comigo pra lá, alguma premiação que tiver, não sei, ir pra lá com eles, voltar pra cá também, trazer o contato pra cá, sabe? Ter toda essa rede, porque também não pode esquecer, que nem meu pai falou, não esqueça de onde você veio, né? Então, além dos Estados Unidos, eu não vejo como só o limite. Tenho estudado também já o francês agora, porque eu pretendo algum dia estudar também cinema na França, não sei se fazer mestrado, ou não sei, sabe? Eu tenho esse interesse também depois dos Estados Unidos, com França, não sei se... Eu tenho uma ideia de roteiro, essa noção, tipo assim, eu quero ter essa autonomia pra chegar um momento e falar assim, eu tenho um roteiro que se passa na Finlândia, foi de uma pessoa real, que existiu. Não vou dar os detalhes agora de quem foi, spoiler, mas tipo assim, foi uma pessoa realmente que nasceu na Finlândia. Eu tenho esse roteiro. Virar Sim. filme. Então, eu tenho essa ideia e eu quero ter essa autonomia para algum dia falar assim, poxa, eu quero gravar, nem que seja na Finlândia, e com o ator, pelo menos o principal, ser um finlandês, sabe? Então, tenho esse interesse, porque assim, o cinema que eu gosto de construir, quero construir, não é que eu quero fazer tipo, fechado, pra tipo, só quem assistir assim entender. Não é pra ser, embora você esteja indo estudar em Hollywood, você não quer ser só mais um diretor hollywoodiano. Não quero fazer só filme hollywoodiano. Não só o padrão Isso. Hollywood norte-americano. Algo que eu gosto muito também é da filosofia e da sociologia, que é algo que eu pretendo algum dia ainda pegar para estudar, para acrescentar isso, sabe? Porque é algo que eu acredito que possa comunicar não só com um público específico, mas que possa trazer para todos, sabe? E o tipo de filme que eu quero fazer não é tipo um tipo de filme que dê a resposta para você, sabe? Você vai chegar aqui, vai assistir o filme, e assistindo o filme você vai sair com uma resposta. Eu quero que meu filme, pelo menos, traga questionamentos para as pessoas mesmo acharem a resposta nelas mesmas, sabe? Caramba, que conversa inspiradora, hein, Rai? Foi realmente... Maravilhoso. Eu me sinto lisonjeada por poder participar dessa conversa com você, que vai ser um dos grandes famosos e sujeitos ao Oscar daqui a um tempo, né? Gente, olha, vem aí os nossos entrevistados no Oscar. Eu tô realmente muito, muito emocionado com o fim dessa conversa e desse papo de cria. Eu tô muito feliz porque eu acho que esse formato que nós estamos iniciando com esse projeto é o formato que a gente sempre quis produzir. Então, tô realmente muito, muito grato. Muito obrigado, Marcos, por inaugurar esse projeto com a gente. Obrigado, Rai, pela parceria. Muito obrigado a toda a minha equipe.
E eu vou te dizer, nos próximos meses, nas próximas semanas, vem muita coisa nova aqui na TV Cria que Pode. E esse foi o Papo de Cria. Então, se você gostou desse bate-papo, você já pode pegar o seu celular, copiar o link e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que também vai adorar participar dessa conversa com a gente. Aproveita para seguir a TV Cria que Pode nas redes sociais, se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos episódios e os próximos programas também. Eu sou Levi. Eu sou Rayane. E esse foi mais um Papo de Cria. Até a próxima.